Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa disciplina de Políticas de Saúde, Princípios do SUS. Eu sou a professora Magda Gomes e nessa primeira aula eu estou sumarizando aqui o que a gente vai trabalhar nas próximas duas aulas, que é a formulação de políticas de saúde do SUS, a definição de situação ou objetivo, o desenho das estratégias de ação e o gerenciamento das operações, que coincide com o módulo operacional, tá certo? Em relação à decisão política e planificação e formulação de uma política de saúde, a gente coloca que as decisões de políticas referidas à saúde são as políticas de saúde, obviamente, políticas de infraestrutura, políticas administrativas, políticas sociais, de meio ambiente, tem uma variação. E a gente costuma dizer que a competência da autoridade que as estabelece, ou seja, é uma competência de nível federal, estadual, municipal, e que ela precisa, essa esfera de governo, ela precisa dar os meios suficientes para o desenvolvimento da planificação da política. Planificação é o plano, é o método, a finalidade dessa política, que tem que ter um fim positivo, um embate positivo para a sociedade, e a obtenção de um melhor estado de saúde para todos. A finalidade, ela precisa ter um aspecto positivo dentro da política, aliás, dentro da sociedade. E a formulação de políticas é, pois, um componente essencial e primário do processo de planificação. Quando eu vou construir uma política de saúde, como a gente vai ver o passo a passo, o início, é a ideia. Por isso que ele fala que é a parte primária do processo de planificação, certo? No planejamento político, aí a gente escreve que esse ato político não é a questão dos partidos, mas é nação, é o processo político, que tem que ter para onde ir, para onde que essa política vai. Ela é estadual, federal, municipal, o que ela vai fazer, ela vai ser preventiva, ela vai ser curativa, reabilitativa, e como vai fazer, quais são os recursos humanos, administrativos, financeiros para essa política dentro desse planejamento, E aí o planejamento, ele pode sobrepor os limites da institucionalidade vigente, propondo ruptura ou substituição do sistema político, porque a nossa administração, pessoal, ela é muito curta, ela é de 4 em 4 anos, na verdade. Então eu posso iniciar uma política pública, seja ela de qualquer nível, saúde, administrativa, infraestrutura, social, ambiental, ela é uma política que ela vai demandar de médio a longo prazo. E de um governador para o outro, de um governante, aliás, para o outro, essa política ela pode continuar, ela pode mudar, ou ela pode simplesmente não acontecer, Então, quem planeja deve conhecer o quê? Política e a relação com a política e a técnica, que é o braçal, Que são os profissionais, os níveis de saúde, as instituições públicas de saúde, as governamentais, as privadas, porque dentro do planejamento do SUS a gente também vai ver que tem a questão privada. E a formulação de políticas, que o conceito da CPPS, porque é o fundamental para a gente, é a formulação de políticas de saúde, corresponde ao processo mediante o qual a autoridade política estabelece os objetivos gerais que pretende alcançar. Foi aquilo que a gente viu no início. E os meios através dos quais ela deverá atuar para poder lograr o quê? Êxito. Então, por exemplo, se a gente vê a política pública de saúde do combate à Covid-19, quais foram os objetivos gerais? Reduzir a transmissibilidade, reduzir os casos de morte, prevenir quanto ao Covid-19, quais eram os meios que precisava ter essa política para lograr êxito?
o lockdown, o uso correto de EPIs, o distanciamento social, né? E aí a gente precisa ter esse conceito, ó, claro e preciso, porque a sociedade ela entra nesse meio aqui, né? Porque ela precisa entender como que a política vai se dar, para onde, como fazer e para quê. Então ela tem uma importância, né? É necessário adquirir uma fundamentação, uma solidez, né, e coerência para poder fazer esse plano, né, ser traduzido em serviços, em projetos, em programas, para poder ser executado. E aqui eu coloquei o esquema geral de formulação de uma política, né? Então a gente tem aqui a idealização e zero, né? Da onde que a gente está partindo? Qual é a ideia, né? É a Covid-19, né? Estou tomando por base a nossa última política pública, que foi essa. A formulação de proposições. O que são proposições? São situações, são informações que eu quero atingir, não são objetivos ainda, mas são interrogações. Como é que nós vamos fazer, né? Com quem a gente vai contar? Quais são as relações entre serviços que vai ser feito? E aí, quais são a fundamentação financeira? E aí vem para as análises das proposições, isso já é uma outra esfera de governo, aqui é uma, né? Pode ser municipal, pode ser seguida de estadual e federal, ou de uma forma hierárquica decrescente. A análise das proposições, depois vem o desenho de estratégias, se essa política foi ok nas suas proposições, nos seus ideais. Vem para cá, ó, a análise de quê? Da factibilidade, o quão ela é execuível, o quão ela pode se tornar real, coerente e fixação de prioridades, né? Porque a política pública ela precisa ser uma prioridade de governo. Como eu falei, a nossa administração ela é curta, né? De 4 em 4 anos. Então, se o ato governante atualmente que a gente tem não priorizar a política pública, por exemplo, do Covid, ela não vai ser uma política que vai ser desenvolvida dentro do seu prazo, das suas metas, né? Em seguida, a formulação em si, aí através de quê? Dos atos, das portarias, dos decretos, das normas operacionais, tá? Então, esse esquema aqui é um esquema básico para formulação das políticas. O processo de elaboração das proposições, né, que são a identificação dos problemas, definição dos objetivos, aonde você quer atingir, né? O que eu quero com a política do Covid-19? A seleção de soluções, e a gente não vai trabalhar questionamentos que não podem ser perda de tempo para serem discutidos, né? Eleição das prioridades, aí é um critério político. O atual governo, ele prioriza a política de saúde, a política do meio ambiente, a política de combate às drogas. Qual é o critério que ele usa, né? Qual é o mais emergente? Qual é o mais urgente? Isso vai depender do ato político, né? Da ação governamental. Construção das prioridades políticas, que é o que vai orientar a ação futura, tá? Para a formulação das políticas de saúde, a gente vai ter aqui duas questões, né? A imagem objetivo, que indica uma situação ideal, futura ou que se pretende alcançar. Qual é a nossa ideia objetivo que a gente pretende alcançar com a política do Covid-19? É o fim da pandemia, né? Essa é a situação ideal. E a situação objetivo refere-se aos resultados que se pretende alcançar a partir de uma situação inicial existente. Qual é a situação inicial que nós temos? Que já estamos numa terceira variante, né? E o que eu pretendo alcançar? Que essa variante ela não tenha uma transmissibilidade, né? Rápida, célere, como teve as demais, por exemplo. Essa é uma situação objetiva. A ideal é o fim,
mas a situação objetivo, né, é o que eu pretendo alcançar, né? O índice de morte diminuir, o índice de transmissão diminuir, né? Eu tenho uma condição existente, eu já tenho pessoas doentes, né? Então, eu vou fazer com que isso não seja propagado, tá? E aí, a definição de situação objetivo, né? Que os propósitos. Lembra que foi a primeira parte lá do esquema, né? Aqui, ó, das proposições. Então, eu tenho aqui os propósitos. Eles precisam ser de manutenção, mudança ou transformação das intervenções que estão sendo realizadas, né? Então, esses critérios vêm da definição de situação objetivo, desenho dos cenários, que é onde é que está sendo realizado, se é estado ou município. Aqui, a federação, ela já vem como um ápice, né, que vem com apenas as orientações, mas vai partir do estado ou do município essa questão. E a formulação dos objetivos, né, que é em relação aos resultados, que é a questão epidemiológica, né, ou social da população, a referente aos produtos, que são os serviços que serão implementados para intervir, né? São novos hospitais, são novas barreiras, são novas normas de recolhimento, de recolher, como teve, né? Os toques de recolher e os relacionados ao processo, né? Que são as prestações das ações e serviços de saúde, primário, secundário e terciário. E existe uma análise de coerência interna e externa. A interna, né, que é o grau de afinidade dos objetivos definidos com a política de esfera de governo correspondente, eles precisam estar ajustados, né, como se fosse uma auditoria interna. E a coerência externa, que aí já é um grau de afinidade de objetivos com as diretrizes políticas, né, precisam estar alinhadas as diretrizes políticas estaduais com a nacional, né, que é o caso que teve. Aqui eu reforço para vocês as estratégias de manutenção. Mantém a ação já desenvolvida, que estão sendo desenvolvidas. Distanciamento ainda está sendo mantido? Está, então estratégia de manutenção. Estratégia de mudança, introduz mudança na forma, no conteúdo das ações. O lockdown é uma de mudança? Porque pode ser que seja introduzida, né, novamente. E a de transformação, né, que os impasses serão insuficiência de conhecimento, inexistência da vontade política e a parte geralmente braçal, a capacidade técnica, operativa, né. Aqui é só para dar uma estratégia, né, o desenho das estratégias de ação, né, de como é que vai ser desenhada, que vai ser desenhada através das análises de viabilidade, tá certo? E isso a gente vai trabalhar na próxima aula, tá certo? Eu deixo a todos vocês aqui um grande abraço. Até a próxima aula.